Fala pessoal, Deus abençoe sua vida, bora vencer, bora estudar a Bíblia, bora crescer em nome de Jesus. Meu nome é Cleiton de Oliveira, seja bem-vindo a este audiocast e hoje eu vou te ensinar como vencer problemas maiores do que as suas forças e maiores do que os seus recursos. Olha só a declaração de Davi aqui em 1 Samuel 17:45, e Davi disse ao filisteu, falando com o gigante: você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. Agora, deixa eu te falar uma coisa aqui, olha, na vida sempre vão aparecer problemas. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então você pode ser uma pessoa boa, vai surgir problema, você pode ser uma pessoa mal, vai surgir problema. Agora, o que você não pode é ficar se achando que você é o único ser da terra que está sofrendo, que você é a última bolacha do pacote. Não é. E eu quero te falar isso aqui, mas pelo amor de Deus, você vai entender isso aqui, olha. Você vai ver da maneira que eu estou te ensinando, te direcionando. Isso aqui, o que eu vou falar agora, não é porque a gente é melhor que ninguém. A gente não é melhor que ninguém. Não somos melhor que ninguém. Nem eu, nem você, nem ninguém. O que eu vou te falar aqui agora é para você poder ter uma consciência de gratidão por aquilo que você está passando. Você sabe por quê? Toda vez que você pensar que você é a última bolacha do pacote, que você é o maior sofredor da face da terra, você é o maior sofredor da face da terra, quando você pensar nisso, pensa o seguinte: tem pessoas que estão passando situações 10, 20, 30, 100 vezes piores que você, pode ter certeza disso. E isso eu não estou falando só nível Brasil, estou falando nível mundo. Tem pessoas que estão passando situações 100 vezes pior que a sua, que se você e eu tivéssemos no lugar dela, talvez nós não teríamos condição de vencer, a gente teria feito até uma besteira maior, e eles estão lá sobrevivendo, não é vivendo não, eles estão sobrevivendo em situações precárias. Então, problema vai surgir. Para você que é bom, você que não vai na igreja, você que está na igreja, não importa, problema surge. Jesus disse: no mundo, você está vivendo no mundo, você vai ter aflições. Agora, quando vem o problema, o problema vem para você, vem para mim, e agora a gente começa a analisar o problema, a gente começa a dimensionar o problema, a gente começa a analisar o seguinte: é verdade, olha o tamanho do gigante, olha o armamento do gigante. Aí você começa a analisar o quanto você tem de recursos para enfrentar, se dá ou não dá, você começa a dimensionar, a calcular na sua mente, e aí que agora você vai decidir se você pode ou não pode enfrentar esse problema. É na sua mente que é travada todo o campo de batalha. Então você vai analisar o problema, você vai dimensionar ele, você vai dimensionando e você vai analisando pontos positivos, pontos negativos, e isso, olha só que interessante, e isso você vai fazendo de maneira inconsciente, tá? Eu não estou falando que você faz isso de maneira consciente, não. Porque se as pessoas fizessem de maneira consciente, a maioria dos problemas não seriam problemas. Ela ia analisar de maneira bem consciente, bem lógica, e falar: não, isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Então, só que a pessoa, quando ela recebe o problema, ela começa a dimensionar na mente dela o tamanho e a quantidade de recursos que se dá ou não dá para vencer, e ali ela vai chegar numa conclusão. E essa conclusão que você chega na sua mente que é o real problema. Ou é o real problema ou é a real solução. Você sabe por quê? Qual é a percepção que a gente tem do problema? E isso aí é a pergunta-chave agora desse audiocast. Qual é a percepção que você tem do problema? Então, a percepção que você vai levantar do problema é o que vai definir se você vai travar ou se você vai ter recursos, estratégias, fé, unção, poder de Deus, força para vencer esse inimigo. Então, quando você tem uma percepção que é impossível, o que você vai fazer? Você vai desistir. Quando você tem uma percepção que o problema é muito maior que você não vai partir para a guerra. O rei Saul, que era
um dos maiores homens de Israel ali, um dos mais altos, né, que poderia bater de frente com o gigante Golias. Por que ele não foi? Porque ele teve a percepção dele o seguinte: eu não vou vencer. Eu tenho a percepção seguinte, que se eu tentar, a chance de eu morrer é muito maior do que eu sobreviver. Então a percepção que você tem do problema. O Davi tinha uma percepção diferente, uma percepção de fé, uma percepção baseada num Deus todo-poderoso. O Davi, ele tinha uma percepção aonde ele se baseava o quê? Nas experiências que ele teve com Deus. Ele falou para o Saul: olha, eu matei um urso e um leão, e se Deus me deu vitória sobre o urso e o leão, eu também vou vencer isso. Então, onde estão firmadas as suas percepções? Às vezes você está firmado no que os outros falam, né? No que os outros dizem para você. Olha, se você pegar os grandes homens de sucesso da história da humanidade, muitas pessoas falaram para ele: ó, o que você está querendo inventar é besteira. Tem escritores que o livro dele foi rejeitado 168 vezes. A percepção de fracasso tinha que ser mais forte na mente desse cara, mas esse cara tinha uma percepção diferente. Ele percebia que cada vez que negavam, cada editora que negava o pedido dele, o que acontecia? A percepção de vitória dele falava: eu estou a cada passo mais perto. Olha só, diferentes percepções determinam resultados na sua vida. O Saul tinha uma percepção do gigante, o Davi tinha uma outra percepção, um entendimento do gigante. Agora, esse entendimento vem de uma mente natural versus problema real. Na sua mente natural, na mente humana, ela vai analisar todos os pontos, experiências passadas, o que os outros falam, e aí a pessoa vai chegar numa conclusão lógica, mas sempre não chega numa conclusão lógica, ela sempre vai chegar numa conclusão emocional. Eu não dou conta, isso aí é muito maior que eu já tentei, no passado eu já fracassei. E o problema é quando a mente humana da pessoa, ela só se baseia em fracasso, derrota, só se baseia em outras pessoas fracassadas também. E a mente natural, ela não compreende as coisas de Deus, como diz a palavra. Então você tem que tomar muito cuidado com a maneira como você está enxergando, percebendo esses problemas. Agora, quando você traz para fé versus problema real, a fé não. A fé, para você ter uma ideia, ela já nasce da palavra de Deus. A fé, ela já nasce de um Deus poderoso. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra é o próprio Deus, é o verbo que se encarnou e esteve no meio de nós. Então, você que está me ouvindo por esse audiocast agora, você tem que encarar essa situação pela sua fé. As suas convicções, elas não podem se formar na mente natural. Não pode se firmar naquilo que você vê, porque não tem situação que Deus não possa mudar. Então, naquele momento, Davi olhou para o gigante e falou: olha, eu vou derrotar você, não porque eu sou um guerreiro, não porque eu tenho recurso suficiente para isso, mas porque eu tenho convicções firmes em Deus, que Deus vai me dar a vitória, que Deus de alguma maneira vai fazer acontecer o milagre. E acontece. Olha, a maioria das coisas que você vê hoje, um dia o pessoal falava que era impossível. É verdade. Você imagina há anos, muitos anos atrás, as pessoas falarem que nós iríamos voar como os pássaros, e hoje nós temos aviões. Há anos atrás falasse que nós iríamos nos comunicar por aparelhos celulares, as pessoas iam falar que nós estaríamos loucos, né? Mas teve esses loucos que acreditaram, que tiveram convicções, que desafiaram o problema real, que desafiaram as barreiras reais. E eu quero falar com você que está me ouvindo aí: desafia essas barreiras que estão na sua vida, desafia esses problemas que estão na sua vida através de convicções internas, convicções espirituais, convicções fortalecedoras.
Então Davi ele tinha uma convicção firme de que Deus iria dar a vitória. E a partir de hoje você tem que ter essa convicção. Deus vai me dar a vitória. Deus já me deu a vitória. Deus vai me dar. A convicção que eu tenho é que de alguma maneira, com os recursos que eu tenho, ou eles vão se multiplicar, ou vai acontecer alguma coisa, mas eu tenho convicção que não importa o que aconteça, eu vou vencer esse gigante, eu vou vencer esse problema real. E sabe o que aconteceu? A fé faz o impossível se tornar possível. Nunca esqueça dessa frase. A fé faz o impossível se tornar possível. Então, querido, você que está me ouvindo aí, queridona, olha só, pega essa palavra agora. Enfrenta esse problema com a fé, diminui ele, começa a criar intencionalmente convicções fortalecedoras. E como é que eu faço isso, pastor Cleito? Começa a lembrar do passado, aonde Deus te deu vitória. Começa a lembrar que tem pessoas que estão passando problemas 100 vezes pior que você e elas estão lá vivas ainda. Pode ter certeza, você já passou coisa tão pior na tua vida e você tá vivo aí para contar a história, meu filho. Hein, minha filha? Então não desiste não, desanima não. Não deixa você se abater por causa dessas situações não, tá bom? Então a fé, ela faz o impossível se tornar possível. Então não quero que você desanime, eu não quero que você desista, mas eu quero que você enfrente esses problemas com fé. Então a partir de agora, você vai listar, pega um caderno e lista aí agora quais são os principais problemas que você está passando, problemas reais. Aí do lado você vai fazer uma coluna, e a Bíblia diz, melhor obedecer do que sacrificar, e mete a mão na massa e pega essa caneta, esse papel, pelo amor de Deus, e numa outra coluna, né, você vai fazer 2 colunas numa folha de papel, você vai colocar problema real, enche. Na outra você vai colocar convicções ou fé fortalecedora. Porque você vai vencer esses problemas com as convicções fortalecedoras. Aí você vai agora pensar, eu preciso agora, qual é a convicção para vencer esse problema? Qual é a certeza que eu tenho que ter? Aí você vai criando essas certezas, essas convicções. Por exemplo, eu tô mega endividado devendo a todo mundo. Qual é a convicção que você tem? Eu tenho a convicção que eu vou pagar todas essas contas e vou sair. Aí você pode criar também uma terceira coluna que se chama base das minhas convicções. Porque eu tenho um problema real, eu criei uma convicção, mas quero saber da onde eu tirei essa convicção, da onde que ela saiu. Se ela saiu da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, você pode dar glória a Deus que a vitória já é sua. Então, primeira coluna, problema real. Segunda coluna, convicções de vitória ou convicções fortalecedoras. Entendeu? Tô mega endividado. Colocou o problema real, mega endividado, lascado, mais enrolado que arame farpado. Mas, olha, tá um balaio de gato sua vida financeira. Beleza, coloca lá. Segundo, convicções fortalecedoras. Eu vou pagar todas essas dívidas. Da onde você tá tirando isso, meu filho, minha filha? Aí você coloca o versículo. Vai na internet, coloca lá, versículos de prosperidade, versículos de cura. Vai na internet, coloca versículos sobre casamento. Tem um monte, vai te dar um monte. Aí você coloca o versículo bíblico. Você coloca lá o versículo bíblico, ou até mesmo você pode colocar, sabe o quê? Uma situação do passado que você venceu. Você coloca lá, olha, no passado eu venci coisa pior, então a minha convicção é que eu vou vencer eu vou passar por isso e vou vencer esse problema real. Então é assim que funciona. Faça essa tabela, olha ela todos os dias, comece a ver isso. Entendendo? A sua convicção também, base, da onde você está tirando a base da convicção, pode ser também o que eu falei. Tem pessoas que estão passando por coisas 100 vezes pior que eu estou passando, então eu vou vencer, porque essa situação aqui não é nada, e eu vou vencer esse problema real. Tá bom? E não esqueça, a fé faz o impossível se tornar possível. Bem-vindo a esse audiocast novamente, e eu peço para você, olha, curta aqui no canal aqui, se inscreva nesse canal, vamos dar força para esse canal de audiocast aqui, para a gente alcançar muitas vidas, muitas pessoas, tá bom? Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deixa aqui nos comentários aqui se essa palavra realmente tocou
tocou o seu coração, eu quero que você escreva nos comentários, eu quero que você se inscreva no canal aqui do YouTube, eu quero também que você se inscreva lá no meu Instagram, onde eu faço lives, onde eu estou participando mais ativamente, e eu quero também que você ative o sininho aqui, tá bom? Deus abençoe sua vida e a gente se vê até no próximo audiocast.